bonita, é também a nossa primeira convidada. A doutora Alexandra é magnífica. É uma classe. Um aplauso para ela. Magnífica. Bonita, não lhe faz jus. Perdoe, meu querido Nuneiro. Reparem, parece que vêm a casting. É que são inteligentes, ainda são giras. E ainda sabem o que dizem? E sabem o que dizem. verdade. Nomeadamente, vamos aqui destruir mitos e mitos e mitos em Barda. É verdade. Já a da outra doutora- vez fez estragos quando cá veio, mas não tem bom. E agora continua na sua vidinha. A doutora Vamos Alexandra embora. Vasconcelos Com este piropo, assim, esta Até entrada, vai isto contra- hoje até contra a vai. força. está habituada a que lhe digam com certeza. A doutora Alexandra Vasconcelos é especialista em terapia biológica na Clínica Viver. O que é terapia Ora, muito biológica? bem. Explique-me só isso. Eu de base sou farmacêutica e depois, aqui há muitos anos, há 20 anos, comecei a entender que o caminho podia ser outro e não comecei a achar naquilo que eu sabia soluções para a nossa vida saudável. E comecei a enverdar por outros caminhos e a perceber como é que o corpo funcionava e estudei muito sobre o assunto Isto e, tem tudo a ver com portanto, química. percebo que a parte, quanto mais biológicos nós formos, quanto mais naturais nós formos, quanto mais nós respeitarmos o nosso corpo e o soubermos interpretar, mais saúde vamos ter num futuro. Mas, obviamente, e, portanto, também é saber usando- interpretar os nossos... Desculpe interromper, Maia. Eu acho que é muito importante nós sabermos interpretar os sinais que o corpo nos dá e não simplesmente abafá-los com químicos, que era aquilo que eu fazia e que Exatamente. muitas vezes... Porém, os seus conhecimentos em farmácia permitiram-lhe também gerir alguma suplementação de uma forma muito adequada, não é? Sim, entretanto, eu depois de farmácia já fiz há muitos anos atrás, não é? Entretanto, Não depois fiz parece. pós-graduações... Muito obrigada. Mas há muitos anos atrás. Fiz pós-graduações em medicina ortomolecular, em nutrição ortomolecular, em nutrição oncológica, uma série de coisas em medicina de biorressonâncias, portanto... Bem, é muita coisa, mas doutora, tudo numa vertente natural. se a doutora começa a falar do seu currículo, não temos tempo para lhe fazer perguntas. Não, e estamos aqui Portanto, nem perguntas estudiosa. temos para fazer. Portanto, Ai. Sou Nós vamos estudiosa falar- e se calhar por isso é que vamos falar destes mitos, É. porque eu acho que é reflexo daquilo do meu estudo diário. Eu estudo diariamente. E eu não sou investigadora, portanto, aquilo que eu digo e aquilo que eu acho que é mito, e são coisas que nós assumimos há muitos anos, e eu própria também adotava essas teorias antigas, mas à medida que nós vamos estudando e vamos vendo o que os cientistas fazem, porque eu analiso, eu não sou cientista, eu não faço investigação, eu simplesmente estudo e vejo os estudos e os estudos bons que saem. E nós temos bibliotecas online maravilhosas que, se fizermos determinadas pesquisas, nós conseguimos perceber o que é que Nomeadamente, então, pôr começamos o dedo pelo na ferida. jejum. Eu já tinha ouvido falar nisso, da última vez que cá estive também falámos nisso, até falávamos nisso na prática do exercício físico, e há muita gente agora Exatamente. que já treina sem comer e só depois do treino é que come. Mas neste caso, aqui, o pequeno almoço ainda é de rei? Ainda deve ser de rei ou não? É sempre de rei. O pequeno almoço tem que ser a melhor refeição do dia. Ok. O pequeno almoço é a primeira refeição. Eu vou dar o exemplo de breakfast, não é? Em inglês é breakfast, porque é um break no fasting, portanto, no jejum. É quando nós paramos o jejum. E quando nós interrompemos o jejum, temos que o saber interromper. E, infelizmente, a maior parte das pessoas interrompem mal. Ou seja, o corpo vem de um processo de jejum, que é um processo ótimo para o nosso corpo, de reparação, de aprender, o corpo aprende a usar as calorias, a combustível que nós temos acumulado, sob a forma de gordura, é um processo ótimo. E nós normalmente interrompemos mal esse jejum. Primeiro, não deixamos que o corpo faça as horas suficientes. Sim. Portanto, vamos interromper precipitadamente. Primeiro ponto, primeiro erro. Segundo erro, interrompemos com os alimentos errados. Então, Ou quais seja, são os alimentos certos? os alimentos certos é a gordura e proteína. Gordura ao pequeno almoço? Gordura ao pequeno almoço. Gordura e proteína. O que eu defendo, aliás, eu tenho isso no meu livro, que é O Segredo para se Manter Jovem e Saudável, em que o pequeno almoço deve ser de rei e deve ser basicamente proteinado e rico em gorduras boas. Dê exemplo, doutora. Exemplos de gorduras que nós devemos... Primeiro, antes das gorduras, nós devemos retirar hidratos de carbono. Retirar Nada açúcar. de pão, nada de cereais. Nada. Se quiser fazer isso, faça mais tarde, ao fim do bem, dia. já Agora, fomos. logo de manhã, não. Portanto, nada de pão, nada de Vai cereais. dizer nada de pão, nada de cereais, nada Nada de de açúcar. fruta. Nada de fruta. Mesmo fruta, muito pouca fruta. Muito pouca bem. fruta. De acordo com o perfil. Se eu comer muita gordura e proteína, eu posso incluir uma peça de fruta. E se eu não tiver grandes problemas com uma coisa que é a principal causa da obesidade hoje em dia, que é o síndrome de resistência à insulina, resistência periférica à insulina. O nosso corpo não sabe usar o açúcar e os receptores da insulina, que é uma hormona que pega no açúcar e transforma em gordura,
não funciona na maioria das pessoas. E, portanto, eu para inverter isto, eu não posso comer açúcar de manhã. Muito bem, então o que é que eu como de manhã, doutora? Diga-me lá que agora estou em Come pânico. ovos, come abacate, come frutos secos, come as gorduras boas, o óleo de coco, pode comer salmão de manhã, pode comer peixe de manhã, pode comer pão feito com farinhas boas, com farinha de linhaça, por exemplo, que são tudo o que tem a ver com gorduras. A linhaça pode, a linhaça, os frutos secos, as nozes, o abacate, o ovo. Feijão não? O feijão pode ser, ninguém, exatamente. Mas na prática, o que não pode ninguém é vai comer carboidratos feijão e salmão de manhã, porque isso é uma Olha, mudança não me de importava paradigma. nada a ver quando eu aqui como bacalhau às 10 da manhã, não tem problema Mas já nenhum. tomou um pequeno almoço. Não vai comer, mas a Eu maior como parte pouco ao das pequeno pessoas, almoço. eu como isso, a maior parte das pessoas conseguem comer uma fritata de manhã, conseguem comer uma omelete de manhã com legumes, com óleo de coco, com azeite, com abacate. pois. Isso tudo é perfeitamente... Eu conseguia se tivesse Agora, não tempo vai para comer isso fazer. às 6 da manhã, não é? Pois. Mas também não se deve comer às 6 da Então, manhã. mas daí nós já saltámos a parte do jejum, porque falámos logo no que é que era suposto comer ao pequeno almoço. Mas defende que se pode fazer um jejum maior, ou seja, não comer logo assim que Eu acorda. defendo que nós devemos concentrar a nossa alimentação em 8, 10 horas no dia e o resto devemos jejuar. Porquê? Aliás, eu não sou eu que defendo, isto é uma coisa tão... Eu acho que hoje em dia já é tão simples. O Prémio Nobel da Medicina do ano passado, que a maior parte das pessoas, se calhar, não sabem o que é que foi, tem a ver com isto. Então. Um japonês ganhou o Prémio Nobel da Medicina, o Oshumi, e o que ele defende, o que ele diz é que nós temos um processo de autofagia. O que é isso? A autofagia é um processo de limpeza. Fagia é comer, portanto é um processo de limpeza do nosso corpo. Limpeza das células, dos resíduos tóxicos, daquilo que nos faz mal e que nos vai provocar doenças. Esse processo de autofagia é precipitado e é numa fase em que o corpo está em jejum. Quando nós não temos comida no estômago, não estamos a processar alimentos, promovemos este processo de autofagia. Não sou eu que estou a dizer, é o Prémio Nobel da Medicina. Portanto, acho que é um prémio Doutora, Nobel. mas há um mito, ou há, enfim, uma regra, eu diria, que nós tentamos todos praticar, se calhar erradamente, que é comer de 2 em 2 horas. Oh, Maia, é muito simples a resposta para essa pergunta. Basta ir ao PubMed ou qualquer biblioteca virtual e pesquisar a vantagem de comer 3 em 3 horas. Não encontra estudo nenhum. Não existe. Não existe. E se puser assim, vantagem em fazer jejum ou não comer durante 12 horas, 14 horas, encontra milhares de estudos. Ok, então, como Pronto, estamos todos sempre a ser bombardeados com o mesmo, aquilo que nos dizem sempre. Todos Exato, os nutricionistas, a casta todos. toda de nutricionistas, e dizem é que se nós comermos de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, o que for, o nosso organismo não vai precisar de acumular gordura porque sente que não precisa e não sei o quê. Está saciado. Então, é muito rápido. Não é preciso ser médico nem estar a entender isto. Basta pensarmos. Eu vou tentar explicar isto. Sim. Se eu como, o que acontece é que o meu corpo vai usar o combustível da comida recém-chegada ao estômago. A comida chega ao estômago e é absorvida para o sangue, certo? O corpo, preferencialmente, é lógico, é uma atitude lógica, vai usar as calorias que estão no sangue nessa altura. E o resto fica de reserva. E o resto fica de reserva. Se eu não gasto essas calorias todas, o que é que o meu corpo faz? Aquilo que anda no sangue, o açúcar que anda no sangue, ele vai ser acumulado no corpo sob a forma de gordura. O açúcar não fica em forma de açúcar. Ele é processado e acumula sob a forma de triglicéridos. Ok? Pronto. E ele vai acumular. Eu não gasto, isto é uma fábrica. Ele acumula. E o que é que vai acontecer? Daí a 3 horas eu vou comer outra vez. Não é? E o que é que o meu corpo vai fazer? Acha que vai buscar a gordura que ele acumulou? Não. Vai usar aquela na mesma. Obviamente vai buscar aquela. Vai acumular e o que sobrar vai acumular. Ok, aplicação prática. O que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? Esta corrente. Devemos ensinar o corpo a transformar. Este processo de comer 3 em 3 horas fez com que o nosso corpo fosse uma máquina de queimar o quê? Açúcar. É uma máquina de transformar, a transformadora de açúcar. Transforma açúcar em gordura. Come açúcar, acumula em gordura. É o que está a acontecer. E, portanto, o que nós pretendemos e o que tem que ser é transformarmos o nosso corpo, em vez de ser máquina de transformadora de açúcar, máquina consumidora de gordura. Certo? E então, se eu tiver algumas horas sem comer, o que é que acontece? Vamos pensar. Eu comi, o meu corpo logo vai usar as calorias da comida. Ok? Depois, essas calorias esgotaram, eu tenho das duas hipóteses, ou vou comer outra vez, não quero comer outra vez, não vou comer, porque eu já comi. Então o que é que o corpo vai fazer? Vai buscar o açúcar que está sob a forma de glicogénio nos músculos. Só que essa fonte, esse armazenamento é reduzido, não é muito grande.
E quando esse armazenamento acaba, ele vai buscar gordura. Sendo que os órgãos que necessitam de açúcar, que é o cérebro, glóbulos vermelhos, que não é órgão, são células, portanto, que necessitam de açúcar, onde é que vão buscar este açúcar? Nós próprios, que isto é que é o interessante, é pôr o seu corpo a produzir açúcar. Porque nós, chama-se o processo de glicogênese, nós podemos produzir açúcar. O fígado e o rim produzem açúcar, o mínimo, o necessário para o cérebro. Claro. Okay? Nós até Isto é somos tão uma máquina simples. perfeita, às vezes Nós estragamos. somos uma máquina perfeita. Aliás, se a gente se reportar, se nós nos reportarmos ao Paleolítico, no Paleolítico os homens estavam 2, 3 dias sem comer. Ninguém morria. Muito pelo contrário. Quando estavam 2, 3 dias sem comer, toda a parte cognitiva e a acuidade visual e auditiva aumentava para poderem caçar, para poderem... É a lei da sobrevivência. Ok, então, mais uma vez, vamos voltar ao prático, nunca esquecendo que estamos a falar para uma imensa maioria de pessoas. Tento Tomamos ser um pequeno almoço. Quantas horas é que... Não é isso. Está a ser tentar super dar almoço. exemplos, Quantas não é? horas é que se pode ficar sem comer? As que quiser? Há uma regra? Depende também, temos que ajustar isto ao tipo de vida da pessoa. O que eu acho que é mais prático, e é o que a maioria das pessoas, e o que eu faço com a maioria dos meus doentes, e realmente a gente vê muita diferença em termos de peso e de emagrecimento. As pessoas jantam às 8 da noite, um jantar leve, e depois estão até às 8 da manhã que não comem, às 8 da manhã podem beber um café ou um chá e vão tomar um pequeno almoço de rei às 11 da manhã, ao meio-dia. Já é quase um brunch, faz. é um almoço. Exatamente, é quase toma um pequeno almoço tardio e depois pode fazer um almoço mais tarde. Ou pode, em vez de almoçar, tomar um grande pequeno almoço ao meio-dia e depois faz um lanche e um jantar. Pronto, não precisa comer mais. O lanche, que é também leve, e o jantar, que E é um também jantar leve. leve. Pronto, e faz um Faz bom... isso ao fim de semana. Eu faço muito isso ao fim de semana, na realidade. É. Também, pois sim, Mas qualquer um de nós pode fazer isso. Qualquer um de nós pode fazer isso. Ou Portanto, então há uma outra hipótese, que há pessoas que preferem, que é fazem um lanche às 4, 5 da tarde, não jantam, há pessoas que vivem sozinhas e que não interessa hoje, não precisam de jantar, tomam um chá e tomam um pequeno almoço de rei às 8, 9 da manhã. Estas duas medidas já me dá aqui uma série de horas sem... andar a comer sempre é que não é bom para o organismo. Andar a comer sempre. Porque isto é um processo de come, Eu já gasta, percebi. acumula. Doutora, mas Isto é essa uma sempre coisa- foi a minha opinião. Oh, mãe, Essa pois, sempre foi a minha Mas isso opinião. durante anos fizeram-nos Portanto- crer isto, como nos fizeram crer que as gorduras é que era o papão. Há uma cultura, infelizmente, de anos, de uma fobia com a gordura. Não come gordura, isto é gordura, e de comer alfacezinha, que é o que eu digo. Eu no livro também digo isso. As pessoas têm muita mania de comida de passarinho. É alface, o iogurte e a alface. É o pior que pode acontecer. É comida de passarinho, não é? É claro. E depois andam doentes, sem energia. mas A tristes. gordura. E Claro. depois, outra coisa, só esta, porque esta temos que tocar. E depois as pessoas vão ao médico e dizem assim: estás com o colesterol alto, cuidado com as gorduras. Quem é que já não ouviu esta frase? Toda a gente. Então e o que é que faz o colesterol alto? O quê? O açúcar. Pronto. Está Está a ver? certo. Portanto, se Pronto. quer baixar o colesterol, deixe de comer açúcar. Muito bem, não é E as com uma gorduras. gordura boa. Então, pronto, a doutora já sabe que tem aqui retirar um os tema. hidratos, que todos eles têm açúcar, a retirar grande parte dos hidratos e a retirar os açúcares. Especialmente os rápidos, especialmente o açúcar rápido, as farinhas brancas de trigo, o porão branco, o açúcar branco, os bolos, as massas, o arroz. estou à vontade já. Pois o Nuno retirou, mas infelizmente a maior parte das pessoas não. Menina, Ainda hoje, temos que ainda falar hoje de sobre manhã, isso. quando entrei Tem para que tomar voltar um outra vez. café. Temos que falar sobre as gorduras. Há pessoas que põem 2 pacotes de açúcar no leite de manhã. Eu já fiz isso, mas já não faço. Mas hoje em dia há muitas não. pessoas. Nós vamos a ficávamos uma aqui até às pastelaria 11 a qualquer. conversar consigo, Isto mas é não muito podemos. complicado. Não Temos aqui que podemos. arranjar uma desculpa Doutora, para voltar cá, voltaremos não é? para falar, quero falar sobre comer Pois. gorduras, que é obrigatório comer gorduras, diz a doutora Alexandra. Um aplauso à doutora Alexandra, que há de voltar brevemente. Muito obrigada, doutora. Clínica Viver. Já sabe onde é que Vamos encontrou a a doutora. correr, porque correr faz bem. Para onde? Para o intervalo. E voltamos como? A correr, que é rapidinho. Até já.